Olá, meninos e meninas, vou gravar aqui para vocês agora o gabarito da nossa última aula que foi dada hoje de manhã, tá? Pra galera que não conseguiu acompanhar. Vamos lá. Nesse material eu comecei falando um pouquinho, coloquei um texto e a questão número 1 pedia a questão do uso da pontuação, mas na interpretação de texto. O que ele fala aqui? Que foi usado, né, nesse trecho o ponto. Ele fala nessa parte. Deixa eu ver se eu tô pegando a parte certa aqui. Tá, muito. Ele vai falar de discurso direto. Então vamos lá. No texto narrativo, você tem o diálogo dos personagens, tá? Nesse diálogo, ele pode ser um discurso direto ou indireto. O discurso indireto é quando o narrador ele resolve falar pelo personagem. É quando você pega uma história e ele geralmente fala: o fulano disse que não viria hoje. E aí ele, com as suas palavras, diz o que o personagem falou. Esse é o discurso indireto. Que não tem marcação, pontuação, não tem nada. Já no discurso direto, o narrador passa essa fala para o personagem. E essa fala, no discurso direto, ela fica destacada. Geralmente, esse destaque ocorre com um sinal de travessão, mas ele pode ocorrer também com aspas, tá? Lembrando que discurso direto é quando você tem na narrativa o personagem falando com as suas próprias palavras. Nesse texto que ele deu aqui, o que marca esse discurso direto é o uso dos travessões. Você percebe pelo uso dos travessões que o personagem está falando. Quando o pessoal troca o personagem, ele muda o travessão, tá? Então, por isso que a resposta aqui da questão foi a letra C. Bom, a próxima questão aqui também levou em consideração o texto e uma questão que pega um trecho específico em que o personagem fala tinha, aí botou ponto, pronto, ponto, outra mulher, outros filhos e até outros netos. E ele está querendo saber o que essa pontuação está conferindo no sentido. Vamos pensar então, quando você usa o ponto, você quer dizer que você só está declarando algo e que você não está expressando ali os sentimentos. Quando você quer colocar algo que é declarativo, mas que tem uma entonação diferente, que tem sentimento envolvido, você geralmente usa o quê? Um ponto de exclamação. Quando você quer dizer que há uma certa relutância, há uma certa indecisão, você tem reticências, tá? Mas quando você usa ponto, você quer ser mais direto possível. Frases curtas em que ele não faz muitos rodeios para poder passar a informação e na hora quando você lê o texto você vê que o que ele vai falar é uma revelação muito dura, ele não tenta usar de eufemismos, ou seja, ele não tenta usar de expressões que vão tentar suavizar essa mensagem. Ele é bem direto. Então, o que combina aqui com essa questão do ser direto? A objetividade. Então, o que confere esse sinal de pontuação aqui? A objetividade. Quando você coloca o ponto, você quer dizer que ele foi praticamente seco, né, ao falar. Então, por isso que a resposta aqui é a letra D. Questão 3. Questão 3, ele é uma questão que vai trabalhar ainda com o sinal de pontuação e ele queria a alternativa que apontasse um erro, tá? Eu achei essa questão polêmica, merecia até ser anulada, com certeza, mas não foi. Pelo que eu pesquisei aqui, essa questão não foi anulada. Eu tenho aqui uma questão com erro clássico, que é aquele erro do não separar o sujeito do verbo por vírgula, né? Quem nunca estudou pontuação e pegou essa regra? A gente aprende desde cedo que ao escrever, se eu estou na dúvida de colocar a vírgula ou não, eu vou lembrar que se eu tenho ali o verbo e o sujeito, uma vírgula eu não posso colocar. Eu posso colocar até duas, isolando um elemento, mas uma não. E isso acontece na letra D. Quando eu falo que um cachorro ergue a perninha no poste, quem é que ergue é o cachorro. Então, logo, o cachorro é o sujeito, não poderia nunca ter essa vírgula aqui. Então, é um erro muito claro e foi o gabarito da questão. Mas a letra A, ela tem um problema, porque quando ele começa falando que com inveja perguntava o que acontecia, com inveja era o modo, entendo que ali é um adjunto adverbial de modo, tá? Duas palavras não seria obrigatório, mas a vírgula também não é considerada um erro ali, tá? Então, tudo bem essa primeira vírgula, mas e depois o perguntava? Porque quem pergunta, pergunta algo.
E o que acontecia é o algo perguntado. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e tenho um objeto direto, né? E aí está sendo colocada essa vírgula. E é exatamente aquilo que se perguntava, né? Por mais que eu tenha ali uma outra situação, eu tenho ainda o acontecia como objeto direto. Mas, enfim, a banca deu como letra D. Também não concordo muito, mas teriam 2 erros aqui. As outras não, as outras estão certas. Questão 4. A questão 4, ele pede para analisar a pontuação e quantas afirmativas abaixo. E ele pede para ver que, observe a sentença, temos que lidar com diversos agoras. A conversa entre amigos no chat, no celular, o e-mail do trabalho e o feed da rede social. O que a gente tem aqui primeiro? A gente tem toda essa sentença, todo esse trecho separado por aspas. Então é um sinal de pontuação que ele vai mencionar, né, no início e no fim. Temos aqui o uso de travessão também. Temos, né, reticência entre parênteses, que indica que foi tirado algum trecho aqui, uma parte desse texto, tá? Temos aspas simples no agoras. Isso acontece porque eu já tenho algo entre aspas, né? Então eu tenho, apesar de um trecho pequeno, várias situações com relação à pontuação. Então vamos lá o que ele está afirmando. A primeira afirmação diz que as reticências são usadas para suprimir um pensamento, uma ideia ou um fragmento do texto. Nesse caso, um fragmento do texto. Está correto que ele afirma em 1. Vamos para a segunda afirmação. As aspas são comumente utilizadas no início e no fim de citações textuais? Sim. Quando você tira algo de um texto e coloca no seu para fazer um comentário, por exemplo, isso é uma citação. E aí, quando essa citação é direta, você tirar o trecho na íntegra, você vai colocar aspas no início e no final. 3. As vírgulas isolam um aposto, que seria o agoras. Então, o agoras não é um aposto, porque o aposto se refere a um termo, mas ele é um esclarecimento do próprio termo. E essas aspas aqui, elas estão sendo usadas, na verdade, para mostrar que eu está dando um sentido diferente para esse agoras. Tanto que ele explica que agoras são esses, né? A conversa entre amigos no chat, o e-mail no trabalho. Então, esse agora, ele está colocando entre aspas para dizer que está utilizando essa palavra com um sentido diferenciado. Não é para indicar um aposto. Então, a 3 está errada. Logo, se somente a 1 e a 2 estão as afirmativas corretas, a resposta da gente aqui é a letra D de dado. Seguindo aqui, próxima questão. Questão 5. Ele pede para a gente observar o excerto do texto. E é colocado: o pai da ginástica, como ficou conhecido, além de aperfeiçoar a modalidade, ele pediu para me concentrar nessa parte, atente-se para as 2 vírgulas que cumprem a função de isolar um aposto explicativo. E aí ele pede para analisar as afirmativas abaixo, e lá depois eu vejo que o comando eu quero uma que a vírgula tem essa mesma função. Não preciso nem perder muito tempo, então, com esse trecho, porque a própria questão já falou que foi utilizada para isolar um aposto. Então, eu vou logo, né, para as minhas afirmações e ver se eu encontro alguém com esse sentido. Quando ele fala que ao todo, Comanense conquistou 9 medalhas olímpicas, esse ao todo não é um aposto. Quando ele fala que ela obteve 9 ouros, 5 pratas e 4 bronzes, uma enumeração, a 3 sim é um aposto. Está falando sobre o alemão deu o nome do alemão, apaixonado pelo esporte é o alemão, tá? Eu tenho aqui a vírgula sendo usada para separar o aposto. Então, só tem aposto na 3. Por isso, o gabarito foi letra C. Questão 6, questão mais extensa, também com afirmações. Ele vai falar o seguinte: ele quer a alternativa e com relação à pontuação, aquela abaixo. Ele vai fazendo análise sobre essas chamadas e quer saber aquela que está certa. Deixa eu colocar o óculos aqui. E aí ele vai falar o seguinte: o sinal de ponto final é usado em função de uma pausa repentina. Gente, quem já ouviu falar em usar ponto final para pausa?
né? Essa aqui é novidade, não se usa para indicar pausa. E ainda mais indicando, na maioria dos casos, uma estrutura incompleta, não. 2. As vírgulas são usadas para separar termos coordenados assindéticos sem ligação de conectivo, de mesma função sintática e formam muitas vezes numeração. De fato, aqui a vírgula foi utilizada para isso, né? Ele fala que os homens competem também na barra fixa, nas barras paralelas, no cavalo, com alças e argolas. Então, os homens competem, né? E se você olhar, competem também na barra fixa, é o lugar em que eles competem, tá? Nas barras paralelas, é um outro lugar em que eles competem. No cavalo, com alças, é um outro lugar. Você percebe que os elementos são coordenados porque eles têm a mesma função. E é uma enumeração. A 2 está certa. 3. Para indicar a supressão de um pensamento ou de uma ideia apresentada anteriormente, é que as vírgulas são usadas. Não, a vírgula aqui é usada para indicar uma enumeração, né? Uma enumeração. Então, pelo que foi falado aqui, somente uma está correta, que é a 2. Então, resposta letra D, como está lá no nosso gabarito. Questão 7. Indique a única oração em que a vírgula foi empregada corretamente. Vamos lá. É sempre bom nessa hora pegar a estrutura e ver quem é sujeito, se é objeto, tipo de verbo, se vai ter ou não objeto. E a gente tem lá, vence quem é mais forte. Então, vence quem é, né, mais forte. Esse verbo é um verbo de ligação e mais forte vai qualificar quem vence. É um predicativo do sujeito. Não poderia estar separado por vírgula, né, já que está sendo separado já pelo verbo. Então, não está certa a letra A. Sempre é melhor não se meter na vida de quem? Dos outros. Quando você tem um elemento como dos outros, que está se ligando à vida, que é um substantivo, né? Um substantivo, e está ali indicando a ideia de posse, indicando de quem é a vida, né? Quem tem esse papel de indicar a ideia de posse de um substantivo é sempre um adjunto adnominal. E como o próprio nome diz, o adjunto ele fica junto, não pode ser separado por vírgula. Tá? Então, peguei um trecho para ler e vi lá que é o carro do meu irmão. Não posso separar por vírgula, posso, é adjunto adnominal. Que é a casa de madeira. Lembre-se também que o adjunto adnominal, ele indica, né, matéria. Se é de madeira, se é de concreto, se é de pedra, enfim. Então, esses elementos não podem ser separados por vírgula. A esperteza vence. Quem é que vence? A esperteza. Sujeito e verbo separado por vírgula não funciona. Resposta, letra D. O vizinho de baixo acalmou. Então, entre o verbo e o sujeito não tem, né? Acalmou. Quem acalma? Acalma alguém, que foi o vizinho de cima, o objeto. Então, não há vírgula separando esses elementos. Mas ele colocou uma vírgula para separar o depois tomou uma decisão. Depois tomou uma decisão seria uma ideia de tempo aqui, né? E eu posso colocar a vírgula mesmo na ordem direta. Resposta da 7, questão D. A vírgula foi usada para separar adjunto adverbial na ordem direta. 8. Em todas as opções abaixo, encontra-se destacado um exemplo de locução adverbial, exceto em uma. Geralmente, esse tipo de questão você mata logo pelo sentido. Se você tiver dificuldade de encontrar pelo sentido, veja a quem a palavra está se referindo. Lembre-se que advérbio não se refere a substantivo nem a pronome, né? Então, locução adverbial não vai se referir a esses dois. E outra coisa, a locução adverbial ela vai indicar uma circunstância. Quando eu falo na letra A que o doutor Ariosto pediu para falar a sós, né? Esse a sós é uma locução adverbial. Tanto é assim que é invariável, tá? Então, esse a sós é uma locução adverbial. Ela sentou na beira da cama. Essa fica até mais clara a noção de lugar, tá? A mulher, outra mulher, outros filhos, até outros netos. Ficou claro que esse até não é aquele até que a gente costuma usar para não ter uma noção de tempo ou lugar, tá? Esse até está indicando acréscimo. E aí você vê que tem uma enumeração. Logo, aqui eu não tenho uma locução adverbial. Já podia morrer em paz, você vê que é o modo como podia morrer. Resposta, letra C. C de casa.
A 9, um pouco extensa, vai trabalhar com a questão de verdadeiro e falso e nas questões gramaticais que a gente precisa estar atento. Então, a primeira afirmação diz que na expressão muito cedo se aprende, é correto dizer que há 2 advérbios. De fato, né? Você tem o muito e tem o cedo. Um se liga ao verbo, que é o cedo, tá? Modificando em outro, e outro se liga ao advérbio cedo, intensificando-lhe o sentido. Isso mesmo, a verdadeira primeira afirmação. Próximo, se o trecho associado à feminilidade. Então, ele pediu que se é associado a algo, pediu preposição a, e por isso você teve a ocorrência da crase. E se eu trocasse esse feminilidade por masculinidade? Segundo ele, eu não teria o acento grave, visto que eu teria uma palavra masculina. Cuidado. Apesar da palavra masculinidade ter uma noção masculina, passar uma ideia de algo masculino, a palavra, não é uma palavra masculina. É uma palavra feminina, porque eu não falo o masculinidade, eu falo a masculinidade. Então, se eu trocasse a feminilidade por masculinidade, eu teria que preservar a crase, porque seria também uma palavra feminina. Então, é falso o que se afirma na segunda. Próximo, o uso do acento gráfico no trecho os homens têm dificuldade, justifica-se pela mesma razão que a palavra também. Não. Primeiro que eu tenho aí oxítonas, as duas, porém, oxítonas de uma sílaba só não vai ser acentuado pelo mesmo motivo que oxítonas com mais de uma sílaba. Então, se eu pego a palavra pá, pé, pó, cá, né, lá, eu tenho monossílabas, são oxítonas de uma sílaba só. Eu nunca vou dizer que, apesar de serem oxítonas, que elas estão sendo acentuadas pelo mesmo motivo que palavras como também, como sofá, como café, que são oxítonas com mais de uma sílaba. Então, e além do mais, eu não acentuo monossílabas que terminem em, tanto que você não acentua a palavra bem, né? Aqui o acento ocorre por ser um acento diferencial, para marcar o plural do verbo. Então, falso novamente. No trecho geral, isso se dá por meio da violência. Geral, isso se dá por meio da violência. Ele está falando que esse demonstrativo, isso tem uma função anafórica, já que retoma uma ideia já enunciada no texto. Ele de fato é anafórico, esse, essa e isso, ele vai poder empregado sempre para apontar algo já dito no texto, quando ele é usado com essa função de processo de coesão. E aqui está certinho. Resposta dessa questão 9, letra A. Questão 10. Na questão 10, ele pediu uma questão de classificação de palavras. Olha lá, me dá um copo d'água, por favor. Ele pediu uma questão de classificação de palavras, que eu acredito que venha pelo menos uma questão dessa na sua prova. Então é importante treinar isso aqui. Vamos lá. Uma parte da população, cuidado, isso aqui é substantivo. Tá? Uma parte da população é substantivo. E de verdade, a gente não tem nem como marcar uma outra coisa, porque todas as alternativas começam com substantivo. Já agora, excluída, muita gente pode confundir. No entanto, excluída está concordando com população, tem gênero feminino, e entre as alternativas eu teria adjetivo, advérbio e conjunção. Pensa o seguinte, conjunção e advérbio são palavras invariáveis. Você não tem na conjunção e no advérbio essa questão do feminino, do plural, você não tem isso ali. A única palavra que tem essa flexão aí das que me apresentaram o adjetivo, né? Uma parte da população encontra-se excluída, uma parte do povo encontra-se excluído. Então você vê que tem flexão de gênero aí. Então, dos que estão me apresentando, o único que tem flexão de gênero é o adjetivo, o advérbio não tem, então eu já tiraria a letra B. Né? Conjunção não tem, já tiraria a letra C, e advérbio também não. Praticamente já resolvi minha questão. A próxima seria um advérbio de intensidade, sofre tanto, e o A é uma crase, e o último é um verbo de ligação. A resposta é a letra A, mas dava para matar essa letra A só na segunda palavra. Vamos lá. Questão 11. A questão 11, ele pede para considerar o fragmento para responder as questões. E aí ele quer que eu foque na expressão com o mesmo desembaraço. Com o mesmo desembaraço me apontou a cadeira, ou seja, o modo como ele apontou, né?
com desembaraço. Das alternativas, aquela que possui uma classificação, bem, será que tem valor adverbial, valor adjetivo? Eu não vi valor adjetivo porque não está qualificando nada. É um valor adverbial, revelando o modo como as ações foram realizadas. Letra A, resposta gabarito letra A. Letra C também fala em adverbial, mas sugerindo uma caracterização atribuída à narradora. Mas quem caracteriza não é o adjunto adverbial, é o adjetivo. Vamos para o próximo aqui. 12. Questão 12. Indique nas palavras em destaque as classes de palavras e selecione a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Devemos estudar conforme a nossa necessidade. Aqui você vai ter uma conjunção. Conjunção. Ei, você pode me ajudar com as tarefas? Esse ei é uma interjeição? Pode ser considerado interjeição, sim, porque é uma palavra que a gente usa para exprimir um tipo de sentimento. Eu não vou dizer que isso é um chamamento, que não é um nome, É um ei. E aí você vê que o ponto de exclamação marca muito essa interjeição, que são palavras que indicam sentimentos, Sentimentos de raiva, de alegria, sentimentos de toda forma. Resposta, gabarito da 12, letra B. Uns, aqui no caso, é artigo indefinido. Então, advérbio, nem pensar, até porque advérbio não acompanha substantivo e esse uns está acompanhando a palavra meses. A grande maioria dos estudantes foram bem melhor. Isso é um adjetivo? Não. Isso aí, na verdade, é um advérbio de modo. Como é que eles foram? Eles foram bem, tá? Então, olhar para qual palavra o termo destacado está se referindo ajuda muito, muito. Questão 13. Ele quer saber do significado da palavra gravidade. E ele fala, você já pode ir vendo a gravidade do seu gesto. Ou seja, qual palavra que está no mesmo campo semântico? Seriedade, A seriedade do seu gesto. Letra D. Questão 14. A questão 14 pede para que leia abaixo e assinale a alternativa somente a correta. E aí ele fala que chegarei a advérbio, não é verbo. Aquela, ele fala que é um pronome oblíquo, não. Aquela é um pronome demonstrativo. Quem é pronome interrogativo? Sim, quem é pronome interrogativo. E pequeno, cuidado, não é um substantivo, apesar do artigo, porque o artigo está ali, mas ele está acompanhando a palavra animalzinho. É porque a palavra animalzinho tem dois determinantes, que é o artigo o e a palavra pequeno, que claramente está caracterizando. É um adjetivo. Resposta da 14, então, letra C. Questão 15. Ele quer que preencha os espaços, respeitando a concordância e tudo mais. Houve ou houveram muitos atrasos? Verbo haver no sentido de existir? Não pode ir para o plural. Então é houve. Já consigo tirar duas. Letra B e letra C não tem como ser minha resposta. Qual de vocês chegaram? Chegou. Você concorda com o qual? Qual de vocês chegou? Fez ou faz em 3 horas que estamos aguardando? Esse fazer está indicando o tempo decorrido. Olha que se eu colocar o verbo haver e mencionar que há 3 horas que estamos aguardando, você enxerga esse tempo decorrido. E por que eu fiz essa troca? Porque os dois verbos podem passar essa ideia. Se o verbo fazer me gera dúvida, eu coloco o fazer, o haver, no lugar. E se eu perceber que encaixa direitinho, os dois estão indicando o tempo decorrido. Claro que no sentido de existir, eu não vou colocar o verbo fazer no lugar. O verbo fazer não tem como indicar tempo decorrido, não é impessoal quando não está indicando tempo decorrido, isso que eu quis dizer. Bom? Então, resposta, letra A. Letra A não. Houve, chegou e faz. Letra C. C de casa. Houve muitos atrasos. Qual de vocês chegou primeiro e faz 3 horas que estamos aguardando? O que eu pedi aqui? Na questão 16, eu fiz uma questão de fixação. Por quê? Eu percebi que muita gente ainda confunde o sujeito com o objeto. E isso é ruim, porque há muitas questões de concordância verbal. Então, eu coloquei aqui 9 frases em que vocês tinham que dizer se era o sujeito ou se é o objeto.
Regra número 1 do sujeito. Eu já disse que sujeito é aquele que concorda, né? Tem uma relação de concordância com o sujeito. O verbo e o sujeito tem esse tipo de relação. Outra coisa, a declaração feita do verbo, ela recai sobre o sujeito. Então, eu teria que ver também a questão de semântica. Por exemplo, olha a 1 e a 2 como comparação. Eu disse aqui, pegaram as roupas e na 2 caíram os preços. Faz sentido dizer que as roupas pegaram alguma coisa? Não. Faz sentido dizer que pegaram a roupa? Pegaram a minha roupa? Sim. Então, observe que não há relação de concordância, tá? E que, na verdade, isso aqui é um objeto. Quem pega, pega algo. Agora, faz sentido dizer que os preços, eles caíram? Sim. Então, aqui você tem uma voz passiva e os sujeitos são os preços. Caíram os preços, quer dizer que os preços caíram. Sujeito. À medida em que existem ainda muitas dúvidas. O verbo existir ele é perigoso porque o seu sujeito geralmente é posposto, né? Então a gente confunde. Faz sentido dizer que as muitas dúvidas, elas existem? Sim. Então é o sujeito. Faz sentido eu dizer que um erro, né, havia? Cuidado que o verbo haver é um verbo impessoal. Então ele não admite sujeito, não admite sujeito. Se ele não admite sujeito, então não tem como aqui ser sujeito, vai ser objeto direto. Roubaram os cachorros. Quando eu falo que roubaram os cachorros do vizinho, a gente pensa logo os cachorros sendo roubados. Então, os cachorros roubaram alguma coisa? Não, mas quem rouba algo, objeto direto. Chegaram as contas e entregaram as contas. Faz sentido dizer que as contas chegaram? Sim. Faz sentido dizer que as contas entregaram alguma coisa? Não. Então, chegaram as contas, sujeito. Entregaram as contas, objeto direto. Chegou o verão. Faz sentido dizer que chegou o verão chegou? Sim. Tá? Então, 8, sujeito. E 9, quebraram os vidros da casa, né? E aí faz sentido dizer que os vidros da casa, eles quebraram alguma coisa? Não. Então, aqui ele se trata de objeto. Então, recapitulando. 1, objeto direto. 2, né, sujeito. 3, sujeito. 4, objeto direto. E 5, objeto direto. 6, sujeito. 7, objeto direto. 8, sujeito. E 9, objeto direto. Bom? Eu não coloquei um material muito extenso para não acumular muitas questões, para que você possa fazer com tranquilidade. Não deixe de fazer o material para nossa última aula hoje à noite, tá bom? Fiquem todos com Deus, então. Até daqui a pouco.